Buenos dias a todos. Bom. Prazer estar aqui, conversar e compartilhar um pouco da experiência do Brasil na busca pelo melhor valor do dinheiro que tivesse valor formando. Então, vejamos um pouco a experiência do Brasil, compartilhar um pouco uma visão geral do que tem sido feito, apresentar aqui um marco regulatório e também algumas evoluções mais recentes. O melhor valor para dinheiro no Brasil, apresentar algumas reflexões, para que possa compartilhar aí as experiências que estão sendo realizadas, os desafios que estão sendo enfrentados no Brasil. Para isso, vamos seguir e abordar os seguintes temas. Algumas considerações iniciais sobre Value for Money, melhor valor do dinheiro, o marco regulatório no Brasil, a lei 8666 de 93, de 10.520 de 2002 e o decreto 5.450 de 2005. São as bases para as licitações no Brasil atualmente. Veremos depois alguns exemplos mais recentes, as soluções encontradas, compras compartilhadas, mediante central de compras, no caso de passagens aéreas, que é um exemplo bem sucedido e bastante recente no caso do Brasil. E, finalmente, as conclusões. Então, comecemos com alguns conceitos de Value for Money. Serei bem rápido, porque ontem esse tema foi explorado com bastante habilidade, bastante profundidade, já então eu vou aproveitar disso e passar rapidamente por esse tema. Como o Brasil ele busca o melhor valor para o dinheiro? Existem algumas premissas que são as seguintes. O conceito do Value for Money significa que o dinheiro ele deve ser empregado onde ele traz resultado. O dinheiro deve ser usado pelo governo com responsabilidade social para atender o interesse público, para atender as necessidades dos cidadãos. Para que isso seja alcançado, são feitas uma série de análises de alternativas, de custos, de benefícios, o que chamamos aí de análise Value for Money. A avaliação do valor de uma intervenção do governo, como foi bastante explicado ontem, nem sempre o melhor preço significa a melhor proposta ou a melhor solução. Então, preço, valor, é um dos aspectos a ser considerado. Existem muitos aspectos quando se fala sobre melhor valor para o dinheiro. Mas esses três aspectos, principalmente na literatura, que sempre aparecem, né? Destacamos aí esses três aspectos que são considerados fundamentais. A eficácia, comprar aquilo que eu preciso, a eficiência, fazer mais ou menos, bom uso dos recursos e a economia. Cabe um preço justo, né, compatível com aquele serviço ou bem que eu vou adquirir. Passadas as considerações iniciais, que, como eu disse, foram exploradas de forma mais abrangente, brilhantemente pelos palestrantes, então, vejamos o marco regulatório no Brasil, começando com a Lei 8666, que data de 1993. Ela é a base, a regra geral para as licitações e contratos administrativos no Brasil. Ela institui as normas para licitações e contratos, procurando a proposta mais vantajosa para a administração pública federal. Esses são alguns princípios da Lei 8666 que regem a postura e o compromisso do gestor público
durante todo o processo licitatório. São alguns aspectos adicionais na busca do melhor valor para o dinheiro no Brasil. Como eu disse, com responsabilidade social e na busca do interesse público. Então, a legalidade. O gestor não pode fazer nada que a lei não preveja. Deve agir de acordo com a lei. Impessoalidade e igualdade. Os concorrentes devem ser tratados de forma igualitária, de forma impessoal, para que todos possam concorrer de fato, né, promovendo aí uma competição saudável na busca do interesse público. Moralidade. O gestor público deve agir de acordo com a moral e os bons costumes aceitos, culturalmente aceitos no país. Publicidade. Os processos licitatórios devem ser divulgados, para que todos tomem conhecimento, para que isso incentive a competição e também a fiscalização e o controle, inclusive fiscalização e controle social. Probidade administrativa. O gestor público, na licitação, ele deve ser guiado por princípios de honestidade e de moralidade, conforme já falamos. Vinculação ao instrumento convocatório. O edital que determina o processo licitatório, ele é a lei da licitação. No caso de qualquer dúvida dos licitantes ou da administração pública federal, as decisões serão tomadas sempre com base no edital ou no instrumento, como nós vimos aqui, instrumento convocatório. Então, todas as ações são vinculadas a ele. O julgamento deve ser objetivo. Ao julgar a proposta, o edital deve prever cláusulas, requisitos bastante claros. Deve ser abstrato para gerar dúvidas. Deve ser bastante objetivo o critério de julgamento. O objetivo da Lei 8666 de 1993: buscar a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública federal. De forma bem resumida, a Lei 8666 ela busca a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública federal e, consequentemente, para o interesse público. Seleção da proposta mais vantajosa, no entanto, não significa sempre seleção do menor preço. O preço, ele é um dos aspectos, um dos requisitos a ser considerado em muitos casos nas licitações. Então, para que possa se alcançar a seleção da melhor proposta para a administração pública federal, a Lei 8666 ela prevê diferentes tipos de modalidades, né, de procedimentos licitatórios e provê também diversos tipos de critérios de julgamento. Então, na hora de fazer a aquisição, a contratação de um bem ou serviço, o gestor deve, na fase de planejamento, na fase de análise, ver o que atende melhor. Então, a concorrência é muito usada nos casos de obras de engenharia, de habilitação dos participantes, ela é feita antes da apresentação das propostas. No caso de uma construção de um prédio, de uma ponte, que traz uma grande responsabilidade, é feita uma avaliação, uma habilitação preliminar dos concorrentes, dos licitantes. Tomada de preços. Muitas vezes é interessante você cotar alguns preços, pedir propostas para posteriormente assinar esse contrato. Então, é uma outra modalidade de licitação. O convite para valores menores, né, em algumas localidades, ele é usado. A administração pública pode convocar um número mínimo de 3 participantes para que esses apresentem suas propostas. E deve, obviamente, dar publicidade a esse ato para que outros possam também participar do processo licitatório. O concurso para prêmio ou pagamento de valor em dinheiro para
projetos acadêmicos, artísticos e técnicos. E o leilão, quando a administração pública põe à venda objetos inservíveis ou objetos confiscados pela Receita Federal ou alienados, para que ela possa vender para quem oferecer a melhor proposta. E aí os tipos ou critérios de julgamento. Menor preço, no caso de produtos padronizados, standardizados. Melhor técnica, dependendo do tipo de serviço que interessa, é a técnica, é a capacidade de prover o resultado desejado. Técnica e preço, a combinação do preço com a técnica, as ponderações aí são usadas para a obtenção do melhor valor para o dinheiro público, né, para que se consiga aí o resultado almejado pela administração pública federal para atender o interesse público. O maior lance ou oferta, no caso de quando a administração está vendendo algo, vai vender um prédio que já não utiliza mais. Faz-se o uso do leilão, quem ofereceu o maior lance ou oferta é que leva esse bem. Então, o gestor deve avaliar esses procedimentos e esses critérios de julgamento para adotar o mais adequado à situação em pauta. Em síntese, resumo, a Lei 8666 já tem o objetivo da seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Como vimos, a seleção da proposta mais vantajosa nem sempre significa a de menor preço. Abrange conceitos aí para dar o melhor valor para o dinheiro no Brasil. Em 2002, foi instituída uma nova modalidade de licitação, que não estava prevista na 8666. A Lei 10.520 institui o pregão. O pregão é uma modalidade mais séria para as aquisições e ela deve ser utilizada na aquisição de bens e serviços comuns. O que são os bens e serviços comuns? São aqueles padronizados, standardizados. Então, os critérios são bem, e requisitos são bem conhecidos pelo mercado. E nesse caso, os produtos são iguais, semelhantes, pode-se utilizar o pregão, que é um processo mais rápido, mais sério. Então, nesse caso, primeiro se classificam as propostas e depois é que vem a fase de habilitação. Mas a grande jogada, ou o bom resultado, foi de fato alcançado com a implementação da versão eletrônica do pregão eletrônico, com o decreto 5.450, que regulamenta os procedimentos para o uso do pregão eletrônico. O pregão, na sua forma eletrônica, ele busca para bens e serviços comuns, produtos padronizados, standardizados, o melhor preço, mas de forma a utilizar os recursos de tecnologia da informação, a internet. Então, todo o processo licitatório ele é feito utilizando tecnologia da informação, utilizando a internet. Existe todo um procedimento de segurança, com criptografia, com senhas individuais para os participantes. Então, os licitantes, eles oferecem a proposta mediante a internet e as propostas são avaliadas, classificadas e posteriormente é feita a habilitação. Tudo isso de forma eletrônica, no sistema Comprasnet, e isso representou um grande avanço no Brasil em termos de velocidade e de economia. Então vejamos alguns pontos importantes em relação ao pregão eletrônico. Ele contribui para a lisura, para a economia e a qualidade nas compras de serviços públicos.
nós temos aí, de certa forma, que ele é um grande aliado nas compras governamentais. E alguns números para comprovar isso. Em 2014, nós tivemos uma economia de 7,9 milhões de reais. Hoje, um real acho que vale mais ou menos 4 dólares, né? Para quem quiser brincar da conversão. E ele foi utilizado em 35.470 processos licitatórios em 2014. A economia estimada, no total, é de cerca de 63,5 milhões, ou 63,5 mil milhões. Então, em síntese, em 2014, o Compras.net foi usado para 35.470 processos licitatórios, gerando uma economia de 7,9 bilhões, ou 7,9 mil milhões, e um acumulado em 5 anos é estimado em torno de 48 bilhões. Então, além de mais velocidade nas compras e contratações do serviço público, nós temos aí uma economia financeira bastante considerável. Entramos agora, então, no caso da central de compras. A central de compras ela foi instituída pelo decreto 8.189 de 2014. Então, bastante recente, as compras centralizadas do Brasil. Esse decreto ele define a estrutura dessa central de compras, que é subordinada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como veremos aí em mais detalhes na sequência. Essa é a esplanada dos ministérios em Brasília, muitos aqui creio que já conhecem. Então, apenas para facilitar a nossa conversa, o nosso entendimento. Aqui no canto inferior, no inferior da tela, nós temos o Congresso Nacional, bicameral, e os prédios retangulares à frente são os ministérios do Brasil. Estamos próximos de uma reforma ministerial. Nós hoje temos 39 ministérios. Como as compras de bens e serviços em comum eram feitas? Cada um desses ministérios fazia a sua contratação para serviços em comum, como limpeza, transporte, vigilância. Cada um fazia a sua licitação e o seu contrato. São ao menos 39 órgãos licitando limpeza, vigilância, outros serviços em comum. Então, vários processos em andamento. Com a central de compra, ela passa a desempenhar esse papel. Ela passa a contratar os bens e serviços em comuns para todos os órgãos. O que traz, muitas vezes, além do ganho de escala, que permite o ganho financeiro, econômico, também a economia processual, que tem o seu custo. Então, é uma forma também de buscar o melhor valor para o dinheiro no Brasil. Então, o motivo para isso: contratar bens e serviços em comum de forma mais eficiente. O objetivo: eficiência do gasto público, buscar o melhor valor, best value for money no Brasil. Porque ao invés de 39 órgãos comprando e licitando, nós temos aí um centro de competência para dar conta dessa tarefa. A estrutura, como eu disse, ela foi criada subordinada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é também o órgão que estabelece diretrizes para as compras e contratações governamentais no Brasil. O primeiro teste da Central de Compras foi realizado em 2014 e foi a contratação de serviços de telefonia. O serviço de telefonia ele era utilizado por 70 órgãos e cada um desses órgãos
faziam as suas contratações. Então o teste foi a central de compras fazer um contrato único para atender a todos esses órgãos. Qual foi o resultado? O resultado foi uma economia de quase 50% no valor. Você tinha aí um ganho de escala, seria para todos os órgãos, as operadoras de telefonia tinham interesse em ganhar, o que proporcionou uma economia bastante razoável, bastante significativa, além do próprio conceito processual ser otimizado. E aí, após esse primeiro bom resultado, surgiu um outro desafio para a central de compras. O desafio se constitui em comprar as passagens aéreas de forma direta. Então, esse é o tema que nós veremos na sequência aqui em breve, como é que foi o caso de compra direta de passagens aéreas. Antes, porém, uma consideração em relação à central de compras, as compras centralizadas, que ela tem trazido bastante benefício à administração pública. Então, em termos de eficiência, ela compra bens e serviços comuns, compra aquilo que é necessário para os órgãos, de maneira muito mais eficiente. Eu já disse, ao invés de diferentes órgãos fazerem os seus processos licitatórios, nós temos um centro de competência para contratar e atender a toda a administração pública federal. E isso, com certeza, gera economia, como vimos aí no caso do serviço de telefonia, chegou a uma economia de quase 50%. Vejamos agora o caso das passagens aéreas, que foi o desafio imposto à central de serviço para que ela se consolidasse como um instrumento importante da administração pública federal. Foi instituído um novo modelo para a compra das passagens aéreas. Antes de considerarmos como é que funciona esse novo modelo, como era o modelo anterior, gostaria de trazer algumas considerações que levaram à criação dessa central de compras no Brasil a licitar as passagens aéreas, ou a comprar as passagens aéreas de forma direta. Então, o Brasil ele é o quinto maior país do mundo. Ele é composto por 26 estados e o Distrito Federal, com cerca de mais de 200 milhões de habitantes e aproximadamente 2 milhões de servidores. E é importante destacar que esses servidores muitas vezes precisam viajar de um estado para o outro para cumprir as suas tarefas, para cumprir as suas missões. Então, o gasto com as passagens aéreas é um gasto significativo. Então, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão começou a pensar como é que eu posso economizar na compra das passagens aéreas. Como é que eu posso diminuir esses custos, ou alcançar o melhor valor para o dinheiro no caso das passagens aéreas. Ele entendeu que as compras eram feitas por meio de agências. Eram feitas solicitações das agências que buscavam o melhor preço junto às companhias aéreas. E a ideia foi eliminar esse intermediário na busca de um custo menor, uma compra mais eficiente e econômica. Para facilitar, de forma resumida, o órgão ele solicitava a passagem aérea a uma agência, que era intermediadora. Essa agência fazia a compra junto às companhias aéreas. A ideia do Ministério do Planejamento foi: por que não eliminar as agências e fazer a compra diretamente com as companhias aéreas? Estabelecendo esse modelo, o órgão necessita de comprar passagens aéreas, ele faz essa compra diretamente com a empresa fornecedora,
ou com as empresas que oferecem os voos nacionais. No Brasil, nós temos 4 operadoras, né, de aviação. Que é Gol, Avianca, TAM e Azul. Então foi estabelecido um sistema no meio da internet, onde o órgão, ao fazer a compra, ele pesquisa diretamente o preço nessas 4 operadoras nacionais e compra a que oferecer o melhor vantagem. Com isso, a central de compras do governo pode fazer uma parceria com essas empresas e conseguir condições e preços bastante atraentes, bastante econômicos para a administração pública. Então, como as 4 empresas que operam no território nacional estão cadastradas no sistema, você dispensa um processo licitatório mais demorado, porque você sempre importa com as 4 empresas, a que oferecer a melhor condições é que fecha contrato com a administração, ou seja, é nessa que a administração vai comprar a passagem aérea. Em relação a viagens internacionais, o modelo continua o mesmo, são solicitadas das agências, mas já existe uma iniciativa para contratar uma única agência a que ofereça as melhores condições no Brasil, em termos econômicos, em termos de eficiência e eficácia. Então, aí alguns destaques em relação a essa solução adotada. A compra direta de passagens aéreas, ela gerou uma economia de mais de 30% em relação ao modelo anterior, que era utilizando as agências de viagem. Chegou o caso de uma economia de 64%, no caso específico de uma viagem ali entre Brasília e Rio de Janeiro. A economia ela é bastante interessante com esse novo modelo. E a economia da ordem de 132 milhões de reais no ano de 2014. Lembrando que o real, em comparação ao dólar, né? Então, custa R$4 cada dólar hoje, para quem quiser fazer a conversão. Sim, muito importante a observação de 2014, um dólar equivalia a R$2. Então a economia foi bastante significativa também, né? Mas tínhamos uma condição em relação ao dólar mais interessante. Bom, em média, as passagens que eram compradas por intermédio das agências, elas custavam R$614 e passou a custar R$200 com o novo modelo de contratação. Então, uma economia significativa. Além disso, tivemos um ganho em relação à transparência. Todas as passagens são compradas através de um mesmo sistema. Então, se eu quiser emitir quantas passagens foram compradas em 2014, ou no mês de janeiro, fevereiro de 2014, eu posso tirar esse extrato e verificar as viagens que estão sendo feitas, né? Os motivos das viagens, os valores praticados. E isso facilita muito a fiscalização, o controle e, consequentemente, a transparência dessas informações. Então, além do ganho econômico, do ganho de eficiência, compra era feita diretamente com as passagens aéreas, nós temos um ganho significativo em relação à transparência do serviço. Então, em síntese, tivemos a economia de 30% ou mais na compra, instituindo esse novo modelo direto com as operadoras de aviação. E chegamos a ter diferenças de até 64% na compra dessas passagens. Então, no ano de 2014, uma economia de 132 milhões de reais, de forma a buscar o melhor valor para o dinheiro do Brasil, de acordo com o interesse público e a responsabilidade social no uso do dinheiro.
essa a visão geral que gostaria de compartilhar, senhores. E o Brasil tem muitos desafios para enfrentar, mas muitos avanços têm sido feitos, muitos êxitos têm sido alcançados com essas soluções inovadoras que estão sendo adotadas. Agora, conclusão. O Brasil ele tem feito um esforço bastante grande para enfrentar os desafios que estão sendo impostos no contexto mundial, mas ele tem buscado, sim, é o melhor valor perante inteiro, né, no Brasil. Eu gostaria, antes de concluir, de agradecer, né, pela oportunidade. Graças a Laredo pela oportunidade e pela promoção de las buenas práticas. Graças representantes de países compartilhar experiências e enriquecer o conhecimento. Na hora a gente de Nicarágua, graças. Nicarágua é muito bonita. Meus amigos de Nicarágua, muitas graças. E